A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Isaac, irmão Isaac, aqui no canal com a leitura de mais uma lição, o básico, o comentário de mais uma das lições das escolas bíblicas dominicais, especificamente das igrejas da denominação Assembleia de Deus. Temos aí a capa de mais uma lição, terceiro trimestre do ano de 2023. Esse ano que se findou há poucos dias. Trimestre intitulado A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aí está, irmãos, a capa da lição. E hoje eu vou estar lendo uma das lições que constam aqui neste exemplar. O comentarista é o pastor Douglas Batista, como vocês podem localizar o nome dele aí na tela. Convidando a quem não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, com certeza você não vai se arrepender de se inscrever aqui neste canal. Aqui são feitas leituras de lições de exemplares, como você já viu aí a capa da revista, das escolas bíblicas dominicais, estudos com base bíblica, as escrituras da verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu vou estar selecionando uma das lições aqui, que eu já tenho em mente uma das lições, e pelo motivo de já existir uma apresentação desta revista e das respectivas lições contidas na mesma, eu vou estar indo direto à lição já que eu tenho proposto no coração estar lendo, registrando aqui no canal, irmãos. É a lição de número 8. Como vocês podem ver, eu vou passando lentamente, aquele motivo de, caso alguém que está vendo aí tenha curiosidade, pode dar uma pausa e verificar as lições, e se houver solicitação eu estarei lendo aqui, registrando um vídeo exclusivamente com a leitura, né, da lição que alguém indicar também aí pelos comentários, ok? Então, lição 9, transgênero. Que transrealidade é essa? Vamos lá? Lição de número 8. Se inscreva no canal, compartilha, ativa o sino de notificação, registre o teu comentário também e o teu like. Dessa maneira o canal vai crescer e muitas pessoas estarão sendo alcançadas pela palavra de Deus através de um simples gesto seu, atendendo a este meu humilde convite. Você vê o quanto você tem como fazer surtir efeitos excelentes nesta plataforma. Lição número 8, que foi do dia 20 de agosto do ano de 2023. Transgênero. Que transrealidade é essa? Texto áureo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Como vemos aqui, né, irmãos, a sucessividade: deixará o varão pai e mãe e apegar-se a sua mulher. Pai e mãe, mulher e homem.
pai e mãe, varão, varoa ou varão, mulher. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Leitura diária. Quinta, a formação biológica e binária do ser humano. Terça, o homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. Quarta, monogamia e heterossexualidade como modelos bíblicos da sexualidade. Quinta, o homem é formado de partes material, corpo, imaterial, espírito e alma. Sexta, o gênero do corpo é definido pelo sexo de criação, homem ou mulher. Sábado, a anatomia dos sexos serve ao propósito divino da sexualidade e da reprodução. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 18 ao 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda ave vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que tivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Hinos sugeridos, plano de aula. Comentário. Palavra-chave: transgênero. Introdução. Biblicamente, os seres possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade. Dentre elas, a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Tópico de número 1. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas
usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Subtópico de número 2: cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN positivo ou mais. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independente do sexo biológico. Subtópico de número 3: transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Letra B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Letra C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Letra D, assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Letra E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além das categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Para quem já conhece o canal, sabe que eu passo lentamente, pois para ganhar tempo nos vídeos, eu não leio o complemento que se destina especificamente aos professores, leio apenas o básico das lições, que é o comentário. Tópico de número 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Subtópico de número 1, a constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra.
Nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X, Y determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. Subtópico 2. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Segue as referências bíblicas. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Subtópico de número 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Ou seja, tópico de número 3. Efeitos da ideologia transgênero. Subtópico de número 1. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual, em uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador
em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Subtópico de número 2: construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que, letra A, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Letra B. Meninos não nascem com o cérebro feminizado e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. Letra A. E letra C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, ou positivo, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. O que o gênero identifica? O que significa cisgênero? O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? O que sempre fez parte da criação original de Deus? Cite pelo menos um dado do estudo
de pediatras americanos que contraria a ideia de redirecionamento sexual. Assim, irmãos, estamos concluindo mais uma leitura de mais uma lição tão importante, aonde a Bíblia, neste simples exemplar, esta revista de Escola Bíblica Dominical, nos traz explicações bíblicas a respeito de assuntos da atualidade que já vem há um determinado tempo sendo tão comunicado, tão levado às massas populacionais. Nisto tudo nós vemos a importância da Escola Bíblica Dominical, um lugar onde são feitas exposições de movimentos e também de assuntos elaborados por pensadores que seguem outras ideologias, as quais, comparando com o conteúdo bíblico das Escrituras da Verdade, a Sagrada Escritura, a palavra do Criador, o nosso Criador e Deus soberano, nós podemos ver as comparações e o que contradiz a Bíblia, a palavra de Deus. Vemos então a importância daquilo que é de melhor para nós, revelado por este Deus que está, apesar de tudo, constantemente conosco e de quem nós precisamos ter ainda mais, cada vez mais, dessa sua presença conosco. Deus abençoe. Quem ainda não foi inscrito no canal, faço calorosamente o convite para se inscrever no canal, pois com a sua inscrição aqui o canal vai crescer mais e outras pessoas, muitas, milhares, milhões de pessoas poderão ser alcançadas através de quem se inscrever, simplesmente se inscrever aqui no canal. É algo grátis, em um simples clique você pode se inscrever, você pode compartilhar, você pode registrar o seu like e também comentar, e outras pessoas estarão sendo alcançadas, pois com certeza a plataforma ela indica o canal, os vídeos para outras pessoas que com certeza estarão se maravilhando ao ouvir os conteúdos das lições bíblicas, das escolas bíblicas dominicais. Amém? Depende de você que tem visto aqui, conhecido esse conteúdo neste canal. Deus nos abençoe, a paz do Senhor Jesus se multiplique em nossos corações. Amém.